Nós precisamos das pessoas para sustentarem todas as estratégias que o empresário tem. Nós demonstramos aí que o processo produtivo nem sempre é fundamental, né? Essa empresa, por exemplo, ela está fabricando, ela tem uma unidade de compras dentro da China, tem uma unidade de fabril em Manaus e assim por diante. Agora, como é que eu vou tirar o melhor resultado possível das pessoas e com as pessoas no ambiente de negócio em que está faltando essas pessoas? Então, talvez eu tenha que me contentar em trabalhar com menos pessoas e com pessoas um pouco melhor qualificadas. Se eu não encontro no mercado pessoas melhor qualificadas, eu as qualifico exatamente para aquilo que eu quero. Como dizem, como se diz na gíria, não adianta pegar uma pessoa por faixa larga, tem que torná-la competente naquele foco do que nós temos que fazer, do que a nossa empresa deseja. Então, para gerir, é preciso gerir recursos escassos e necessidades limitadas. A economia já é assim, né? A economia é gerir necessidades ilimitadas, mas os recursos são limitados. Então, hoje nós temos uma nova realidade. Talvez um dos recursos mais limitados que nós tenhamos seja o recurso humano. Escolher o que deve ser conquistado e fixar metas. Também vem da economia o aprendizado de que a gestão econômica é fazer escolhas. E eu faço escolhas por algumas coisas e desisto de outras. Então, senhores empresários, nós temos que dar foco, nós temos que escolher fazer algumas coisas e fazê-las bem feito, tá certo? Fixar metas para o seu cumprimento e aquilo que não dá para fazer bem feito porque falta gente, não faça. Ou deixe para um segundo momento, mas o importante é, com a equipe que eu tenho, eu fazer o melhor possível. E na pequena empresa isso é ainda mais grave, porque a pequena empresa, toda vez que treina alguém e deixa num nível razoável, vem a grande empresa aí, paga mais, né? Então o problema é potencialmente maior nas pequenas empresas. Pensar simples e perceber os resultados importantes. Às vezes, nós empresários temos uma vontade de pensar complexo, de estabelecer coisas complexas, coisas muito elaboradas, pegar a melhor metodologia, ou a melhor tecnologia, ou o melhor conhecimento que está sendo desenvolvido nos países líderes da economia do conhecimento, e queremos levar isso para a nossa empresa. Esquecemos que a equipe que nós temos não está preparada para absorver algumas dessas coisas, porque nem o básico nós fazemos. Então é preferível fazer o básico bem feito, tá certo? Para galgar degraus. Nós não vamos desistir das nossas grandes estratégias de longo prazo. Nós vamos persegui-las. Mas se eu não conseguir resultados de curto prazo, né, todos os empresários sabem, eu não posso abrir mão do meu lucro em prol de um lucro futuro. A empresa precisa de capital de giro, ela precisa de sustentabilidade. E sustentabilidade de empresa é lucro. E lucro, diferente do que se pensava no Brasil de alguns anos atrás, e se pensa em alguns rincões ainda, lucro é muito diferente de ganância, lucro não é pecado, lucro é, acima de tudo, sustentabilidade. É preciso comunicar com clareza. Então, o que algumas empresas fazem, e eu brigo com empresários constantemente por conta disso. Não está sendo eficiente, eu contrato mais gente. Aí eu tenho uma empresa que rodaria com 30, estou falando de um caso real, 30 ou 35, ela tem 54, uma ineficiência enorme, uma baixíssima produtividade, mas quem entrar e fizer o diagnóstico da empresa, detecta que o empresário não comunica adequadamente, e na maioria das vezes não comunica adequadamente porque não tem um plano. Então a falta de mão de obra nas empresas que hoje estão sofrendo com isso, passa necessariamente por uma mudança de estratégia, por uma mudança de postura, por um planejamento, pelo empresário sair daquela prática que o brasileiro tem de faz primeiro e pensa depois. Nós temos que pensar e só depois fazer, planejar adequadamente, fundamentar as decisões que nós estamos tomando e aí comunicar com clareza para as pessoas que estão conosco. E é preciso ter coerência. Pede-se uma coisa e cobra-se outra. E além disso, antes mesmo que dê tempo para se fazer o que foi pedido, se cobra uma coisa diferente, se muda de meta, etc.
Hoje, se alguns de vocês teve a oportunidade de entrar de manhã no site do UOL, viu uma notícia de que a Anatel está prestes a suspender uma operadora de telefonia celular, porque, segundo a Anatel, ela tem evidências matemáticas, ela tem números que comprovam que essa empresa derrubou 4 vezes mais ligações telefônicas naquele plano que se paga por ligação do que nos planos que se cobra por minuto. Entenderam isso? No mês de março, no dia 8 de março desse ano, foram 8 milhões de ligações telefônicas derrubadas propositalmente por essa operadora, gerando um lucro adicional para a empresa de 4,3 milhões de reais. Aí a empresa vai, isso uma empresa, e essa estatística, se eu não estou enganado, é do Paraná. Embora seja um resultado nacional, eu tenho uma dessas estatísticas que é do Paraná. Essa empresa está entre os maiores índices de reclamação do consumidor em 15 dos estados, ou 16 dos estados brasileiros. Então, um índice de insatisfação muito grande, uma proibição de vender novos planos, e, para agravar, no relatório que ela prestou para a Anatel, os relatórios que ela entregou para a Anatel, existem números falsificados pela empresa. Uma empresa que tem operação estadual, operação nacional, descentralizada para os estados, tem milhares de engenheiros e colaboradores de alto nível. Não é possível que um acionista sozinho vá lá e aperte um botão que faça desligar 8 milhões de ligações num dia. Não é possível pregar valores numa empresa e depois permitir que a empresa vá para a imprensa com uma denúncia desse nível, mesmo que a denúncia fosse mentirosa, ou que mesmo que ela seja mentirosa. Eu não tenho números para dizer se é ou se não é, a fonte é do UOL. O que eu quero dizer nesse caso é o seguinte: contratam recursos humanos, vão falar sobre valores, sobre motivação, sobre uma série de zelos para cuidar das pessoas, e cometo um erro grotesco desse com um grupo de funcionários. Certo? Eu quero dizer grupo, não é uma pessoa que derrubou essas ligações. Existem programas de computador para isso. Quem derrubaria 8 milhões de ligações em um dia? Quantos dedos seriam necessários?